Estamos de volta com o programa Sudoeste Destaque, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência. É sempre importante você assistir a TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Hoje estamos falando sobre o mundo do trabalho com a presença ilustre do juiz do trabalho, Marlos Melec, e agora nesse segundo bloco vamos falar dos números. O senhor dizia então que houve uma redução significativa, né, dos novos processos em função da reforma. Exatamente. Antes da reforma nós tínhamos 25 mil novos processos por dia no Brasil. Olha, nós temos aí pouco mais de 1.700 varas do trabalho no Brasil. Nós tínhamos 25 mil novos processos trabalhistas por dia no Brasil. Não há paralelo no mundo um número superlativo dessa magnitude, dessa maneira, né? Nós tínhamos a seguinte situação: o sujeito trabalhava 4, 6 meses numa empresa e saía pedindo 40, 60 mil reais numa petição inicial. A petição inicial de um auxiliar administrativo, a petição inicial de um auxiliar de produção, que trabalhou 6 meses, 4, 5, 6 meses numa empresa, tinha 40 pedidos. 40 pedidos, né? Então, com todo respeito aqui, mas era um festival de Ctrl+C, Ctrl+V, né? A ponto de se pedir nulidade de banco de horas de uma empresa que nunca teve banco de horas, a ponto de se pedir adicional noturno de uma empresa que fecha às 6, quanto mais faz uma hora extra até às 7, mas adicional noturno começa a partir das 22. Então, era um descalabro, era um absurdo, era um exagero, era até certo ponto imoral o que se fazia. O número, falando em imoralidade, o número de pedidos de danos morais nos processos trabalhistas caíram 60% nesses quase 2 anos de reforma trabalhista. E o que é mais importante? Além de ter uma redução no número absoluto de processos no Brasil, nós tivemos também uma redução vertiginosa no valor da causa. Então agora, quando o empresário recebe ali a intimação que tem uma ação na justiça, não é mais 40 mil, 60 mil o valor da causa, não. Agora é 7.820, 10.430, 3.440. Por quê? Porque a reforma trabalhista obrigou o advogado a colocar do lado do pedido que ele está fazendo na justiça o valor da causa que ele está dando. Então agora os números não são mais chutômetros, não são mais aleatórios, né? São números reais. Agora o trabalhador sabe exatamente quanto está pedindo e a empresa sabe exatamente por quanto está sendo demandada. Resultado disso, um crescimento no valor dos acordos no Brasil de 24% nesse primeiro ano da reforma trabalhista. E aí eu pergunto, isso é bom para o Brasil, é bom para o trabalhador? É bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para a empresa e é bom para o trabalhador, porque cresceu em 24% o valor dos acordos que são feitos na Justiça do Trabalho. E isso ajuda muito a própria máquina da Justiça, que vinha com um acúmulo muito grande de serviço. Exatamente, nós conseguimos de maneira brutal reduzir o custo Brasil, né, o custo que o contribuinte paga para manter um processo judicial funcionando, né? Isso tem um impacto direto nas contas do Tesouro Nacional. Onde tudo é tributado de uma forma estrondosa no país, a reforma possibilita a premiação. Você poderia me falar um pouco sobre isso? A premiação é, na minha opinião, uma das revoluções da reforma trabalhista, porque o emprego, o contrato de trabalho e o salário que se paga no mês são os elementos mais vigorosos de uma relação jurídica entre uma empresa e um trabalhador. O salário, a figura do salário. E sempre se teve no Brasil que é muito caro contratar, porque você contrata o cara por 2 mil, ele te custa 4 mil, a empresa paga 4, está insatisfeita, que é muito encargo, e o trabalhador recebe 2, está insatisfeito porque recebe pouco. Então é um sistema que não agradava a ninguém. A reforma trabalhista criou um sistema de premiação que serve pode ser implementado desde a sapataria do teu bairro, a panificador, o mercadinho do teu bairro, até a Petrobras, até uma companhia aérea brasileira. O sistema de premiação permite que o empresário estipule
metas acima do ordinário na empresa, acima da produção ordinária, que pode ser individual ou coletiva, pode ser de um trabalhador ou de um setor inteiro, ou dos dois ao mesmo tempo, não importa, e ele pode pagar prêmio para o trabalhador que tiver um rendimento acima do ordinário. Não é um rendimento extraordinário, é um rendimento acima do ordinário. O prêmio pode ser pago em bens, produtos, serviços ou dinheiro, não tem limite de valor e pode ser pago inclusive mensalmente, né? Antes da reforma trabalhista, todo mundo tinha medo de dar prêmio, porque se pagasse o prêmio, incorpora no salário e não pode tirar nunca mais. Ué, como é que vou manter o prêmio na época de vacas magras? Então, ninguém dava o prêmio, porque o sujeito tinha medo, né? Sim, agora não. O prêmio não incorpora no salário, o prêmio não tem encargos previdenciários, o prêmio não tem encargos trabalhistas. Ou seja, se você pagar R$ 1.500 de prêmio no contra-cheque, escreve lá prêmio, o valor do lado, a empresa não recolhe previdência social, 12%, o empregado não recolhe previdência social, pouco mais de 8%. O dinheiro entra limpo no bolso do trabalhador. E esse valor do prêmio também não é base de cálculo para encargos trabalhistas. Como assim? Ele não vai ser utilizado para fazer recolhimento do FGTS. O prêmio, o valor do prêmio não vai ser utilizado para pagar hora extra, reflexos em hora extra, 13º, adicional noturno, férias, não. Ele entra limpo, apesar de estar no contra-cheque, ele entra limpo. Agora, não pode sair pagando prêmio sem critério nenhum. Não pode reduzir comissões para pagar prêmio, por exemplo. É fundamental que haja um rendimento acima do ordinário. O ônus da prova que esse rendimento foi acima do ordinário é da empresa, perante a Receita Federal e perante a Justiça do Trabalho. E uma informação fundamental, né, é que esse prêmio ele não tem limite de valor. Então o cara pode ganhar R$ 1.800 por mês de salário e pode ganhar R$ 7.000 de prêmio num determinado mês, se ele cumprir, alcançar todas as metas. O trabalhador não faltou serviço, não atrasou no serviço, o trabalhador não foi bem avaliado pelo cliente, acima do ordinário, o trabalhador teve um nível de retrabalho menor no serviço que ele faz, o trabalhador atingiu a meta, o trabalhador não só atingiu, ficou entre os 3 primeiros colocados da meta, vai somando, ele pode receber muito dinheiro. Quer dizer, a produção, o estímulo dado fez com que ele produzisse mais, né? Exatamente. E nós temos aí a informação. Se você dá um estímulo, por menor que seja, né? Não tenha dúvidas, a produção aumenta vigorosamente. Jurisdição voluntária. Perdão. O que significa isso? Não, fica à vontade. Jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária, traduzindo esse juridiquês, é outra revolução na reforma trabalhista. É uma ferramenta que a lei criou para que o patrão e o trabalhador possam resolver os seus conflitos. É um meio alternativo de resolução de conflitos. É uma forma de dar segurança jurídica, de resolver, desculpe usar o linguajar popular aqui, né? Mas é uma linguagem coloquial, mas é uma forma de resolver a pendenga com segurança jurídica. Então, como é que você faz isso? Cada um tem um advogado, a empresa tem um advogado, o trabalhador tem um advogado. A lei diz. E o que eles vão fazer? Um acordo extrajudicial, chamado jurisdição voluntária. Então, por exemplo, o sujeito saiu da empresa, entregou demissão, fez acordo para sair, que agora pode, pela nova lei, fazer acordo para sair, foi mandado embora com ou sem justa causa, perfeito. E ele tem algumas pretensões contra a empresa, ele quer receber algum valor lá, né, que ele entende que é justo. Então, de repente, em vez de sair processando a empresa, né, primeiro ele pega um advogado e o advogado conversa com a empresa. Escuta, tem como a gente fazer um acordo? Se der certo esse acordo, eles põem o acordo no papel, eles põem esse acordo no papel e levam para o juiz homologar direto. Então o juiz sem diz todo a aquele lei. Trabalho de audiência. Nossa, uma economia brutal de novo do custo Brasil, porque a lei fala que o juiz pode ou não marcar audiência. E a lei dá um prazo só de 15 dias para o juiz resolver isso daí. É rápido, né? É rápido. Então eu mesmo, na minha vara, lá na região metropolitana de Curitiba, entra aí de 4 a 8 acordos desse aí por dia, que se chama jurisdição voluntária, acordo extrajudicial, e eu homologo em secretaria. Eu não marco audiência para o cara
perder tempo, combustível, seguro, não ter lugar para parar o carro na rua, sofrer às vezes um acidente, se expor a mais riscos, tirar a gente do trabalho para ir lá, não, homologa na secretaria, sem ninguém precisar ir à justiça, porque hoje é tudo eletrônico, né? Já está tudo acertado. Graças ao nosso querido ministro paranaense, João Orestes Dallazen, que implementou o meio eletrônico na Justiça do Trabalho há poucos anos. É um paranaense que fez isso também. Hoje é tudo eletrônico, então as pessoas não precisam se deslocar e a Justiça resolve esse conflito e dá plena e rasa quitação naquele contrato de trabalho. Então, o trabalhador recebe muito rápido o valor, o advogado recebe a parte dele, veja, bom para todo mundo, e a empresa? A empresa vai se livrar de um processo trabalhista iminente. Muito dor de cabeça, gasto e, sobretudo, essa questão da tensão que fica entre o empregador e o empregado, né? Exatamente. Doutor, outra questão, despersonalização, a questão da PJ, uma possibilidade aí, né? Já se discutia antes em alguns setores, agora de uma forma geral, não é? Então, a despersonalização na pessoa jurídica, esse palavrão é chegar no CPF do dono da empresa, é chegar no sócio, para cobrar ele se a empresa não pagar. A reforma trabalhista criou duas regras importantes. Primeiro, a cobrança sempre vai ser primeiro da empresa. Segundo, a cobrança vai ser do sócio atual, dos sócios atuais, porque compraram o ativo e o passivo da empresa. E por último, do sócio que foi embora. Era muito comum na Justiça do Trabalho, antes da reforma trabalhista, uma pessoa que saiu há 30 anos da empresa ser alcançada por ter o nome lá no contrato social e, às vezes, pagar uma dívida de uma pessoa que nunca viu na vida, de um trabalhador que ele nem contratou, que ele nem viu. Era um solidário ad eterno, né? A coisa era ad eterno, era ghost, do outro lado da vida, sim, né? Então, agora não. A gente colocou uma segunda regra importante dentro da CLT, qual seja, você, quando sai da empresa, chamado sócio retirante, você vai responder por apenas 2 anos. A sua responsabilidade é limitada a 2 anos. Claro que se entrar uma ação nesses 2 anos, trabalhista, e ela levar 8 para terminar, você pode ser alcançado, mas você é o último na fila, porque você é sócio retirante, né? Então isso dá mais segurança jurídica para as pessoas empreenderem no Brasil. E a PJ, propriamente dita, né? A lei nova permitiu a terceirização. Terceirização ampla, geral e irrestrita. Traduzindo, companhia aérea pode terceirizar o comandante. A escolinha pode terceirizar a professora. Só que as pessoas estão fazendo isso de um jeito errado. Estão pedindo para a professora, estão pedindo para o gerente, estão pedindo para a secretária abrir PJ, estão pedindo para o cara abrir MEI, né? O analista de RH abrir uma MEI, uma PJ. Não é isso. A lei velha não permite e a reforma trabalhista, a lei nova, também não permite. Se a pessoa é empregado, ela tem que ter carteira assinada. A lei até criou uma multa para quem não anota a carteira de trabalho, tá? Uma multa que é de R$3.000 por trabalhador sem registro e, se for microempresa, R$800 por trabalhador sem registro. Então, tomem cuidado. Terceirizar... Me parece que isso é uma questão bem importante, né? Que as pessoas não entenderam ainda, né? Está todo mundo fazendo errado. Gente boa fazendo errado, empresas de porte fazendo isso errado. Então, o que acontece? Você pode terceirizar. Como é que terceiriza? Chama uma empresa de terceirização. Você, que é tomador dessa mão de obra, desse serviço, tua empresa, vai ter responsabilidade, que a gente chama no direito de subsidiária. O que é isso? Se a empresa terceirizadora não pagar, quem vai pagar é a tua empresa. De novo, paga 2 vezes na terceirização, né? E você não pode pedir para as pessoas abrirem uma PJ. Se a pessoa abre uma PJ da nota fiscal só para você, tem hora para entrar, tem hora para sair, é subordinada, trabalha todo dia só na tua empresa, ela não é uma PJ, por mais que você queira dar essa roupagem. Ela é legitimamente um empregado e isso pode vir a gerar um passivo trabalhista futuro brutal dentro de uma organização. Toma muito cuidado com o fenômeno. Terceirização pode, legal, a lei permite. Pejotização, a nova lei não permite. E tem muita gente boa fazendo errado. Quer dizer, tem que contratar uma empresa especialista naquela área que ela vai fornecer os trabalhadores com carteira assinada naquela empresa.
Exatamente. Você fala assim, eu preciso de 10 caixas para o meu supermercado. A empresa de terceirização vai mandar 10 caixas para o seu supermercado. E a relação primeira é das empresas, né? Exatamente. Na questão do acordo, né? Num segundo momento, se a empresa que prestou serviço não pagar, aí é solidária. Não pagar o salário, não pagar o 13º, não pagar o vale transporte, alguma coisa, enfim, o FGTS, um acerto final, a verba rescisória, a empresa tomadora vai ser chamada subsidiariamente a responder por aquela dívida trabalhista, sem dúvidas nenhuma. O que é honorários? A gente é leigo, né? Não fiz direito ainda, né? Honorários de sucumbência, doutor? Olha, é uma pergunta bem recorrente, porque a reforma trabalhista agora, quem perde a causa na área trabalhista tem que pagar o quê? As custas do processo, 2% do valor da causa ou da condenação, e não um valor muito alto, mas tem que pagar, antes não precisava, e tem que pagar honorários de sucumbência. Sucumbência, traduzindo juridiquês, é quem perde. Então, se você falar assim, eu não quero provocar a torcida aqui, porque eu gosto de jogar tênis, né? Não jogo futebol, mas o Atlético perdeu ontem, ele sucumbiu ontem, né? O Coxa perdeu ontem, Coxa sucumbiu ontem, né? O Paraná parece que tem sucumbido, mas estou brincando. Eu não acompanho futebol, o Coxa entendeu? ganhou. A Coxa ganhou. Né? Mas então, quem perde sucumbe, né? Sucumbiu. Eu só espero que o Internacional não sucumba. Tá certo. Como é que é o Colorado, né? O Colorado, né? Lá do Rio Grande do Sul. Então, veja só. Quem perde o processo sucumbiu. Tem que pagar honorários de sucumbência para quem? Para o advogado da parte contrária. Esses honorários existem no mundo inteiro. Esses honorários advocatícios de sucumbência de quem perde existem em todos os ramos da justiça do Brasil. Mas na lei trabalhista, o TST baixou uma súmula na época, antes da reforma, dizendo que não tinha isso na lei trabalhista, não tinha isso na justiça do trabalho. E isso, infelizmente, era uma ferramenta muito boa, mas foi usada para o lado errado, porque as pessoas daí tinham processos aventureiros, pedidos indevidos dentro do processo, e agora que a reforma trabalhista criou os honorários de sucumbência, que já foram confirmados, se não me engano, pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, recentemente, coisa de uma semana, ou seja, agora é para valer. Perdeu o processo, tem que pagar honorário de sucumbência para o advogado da parte contrária, variando de 5% a 15% que o juiz vai arbitrar. Aí você me pergunta, mas e se a empresa perder o processo? Tem que pagar. Paga também. Então, nada mais justo. Trabalhador, por exemplo, não recebeu férias, não recebeu o 13º, não recebeu as verbas rescisórias, se vê obrigado a ir à Justiça do Trabalho e buscar pelos seus direitos. Nada mais justo que ele receba, além do pagamento, ele também recebe uma verba para pagar o advogado dele, que a empresa vai ter que pagar. E se o trabalhador, por sua vez, sucumbir, perder em alguns pedidos do processo dele, ou até perder o processo inteiro, também vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje sobre o mundo do trabalho, especificamente as mudanças que ocorreram com a reforma trabalhista. Vamos ao intervalo comercial e, na sequência, vamos tratar de assuntos como jurisprudência, né? É um assunto que também sempre está em voga quando se fala da questão do mundo e da justiça do trabalho. Nós voltaremos na sequência.